E por último, eu tenho para falar dos sítios de arte rupestre. Tá? Dentro dessa gama de sítios, né? Os sítios de arte rupestre, eles também são sítios bastante importantes, né? Um sítio que é talvez o mais famoso desses do Planalto, do sul do Brasil, seja o sítio do Morro do Avencal, que é esse paredão em arenito que está aqui à esquerda na imagem. Tá? Ele é um sítio que tem uma série de grafismos que remetem aos grafismos G, né? São grafismos que são encontrados na cerâmica, são grafismos que são encontrados na pintura corporal, caingangue, por exemplo, e que estão aí na pedra. A gente fez trabalhos de escavação na superfície do sítio e escavação na parede também. Tá? A gente fez coleta de pigmentos da parede. Tá? Então, eu vou contar um pouco disso para vocês agora. Ele é um sítio que está voltado para o pôr do sol, tá? E quem está no sítio consegue ver uma enorme de uma cachoeira à esquerda do sítio, tá? Então é um lugar assim muito bonito, e se a gente inferir que a arte rupestre está ligada a atividades de xamanismo, né? Então é um lugar que foi muito bem escolhido. Em 2013, eu e o Phil Harris, que hoje é professor na Universidade de Bournemouth, no sul da Inglaterra, ele fez mestrado e doutorado dele pesquisando a região de Misiones, na Argentina, e ele era estudante do José Iriarte na época, e a gente fez um mapeamento com RTI, que é um sistema de fotografia computacional, basicamente, de toda a arte rupestre desse sítio. Tá? A gente criou um banco de dados de livre acesso, né? Todo mundo tem acesso a essa base de dados dessas imagens que estão aí na tela. O software, que é o do RTI, ele é livre acesso, vocês podem fazer o download do software, pode fazer o download de todo o banco de dados de imagem e produzir as imagens que vocês quiserem do sítio. Eu tenho em mente que a gente produz ciência para ser compartilhada livremente, né? Então, esse é um exemplo disso, né? E isso está no banco de dados do ADS, que é o Archaeological Data Service do Reino Unido. Se vocês entram lá no ADS e procuram Urubici Rock Art Project, está lá toda essa base de dados, tá? Inclusive, eu posso passar essas informações, esses links também. E a gente escreveu um artigo também sobre esse sítio na época, falando da metodologia de RTI, que eu acho que a gente foi talvez os primeiros a usar isso na América do Sul. Em suma, essa técnica, ela cria um 2D e meio, se é que existe isso, dos petroglifos, tá? E aí a gente consegue ver com mais detalhes do que a imagem que uma câmera fotográfica, por mais poderosa que ela seja, consiga fazer, né? Porque a gente manipula a luz, literalmente, né? Então, nesse sítio tem uma série de máscaras desenhadas, né? Que em Urubici são chamados os guardiões, né? Os guardiões do Avencal. Essa é uma das máscaras, né? Ela tem pintura facial, tem tembetá, tem outros grafismos que a gente encontra na arte rupestre, como esses losangos. Tem animais, aqui provavelmente a representação de um felino, né? A gente sabe que na cosmologia dos G, eles se consideram a onça, né? Então ter um animal que remete a uma onça é interessante, né? Esses grafismos em zigue-zague no rosto são grafismos que a metade camé dos caingangue utiliza no rosto, né? Também. O tembetá, ele é uma marca registrada dos Xokleng, então esse pode ser um ancestral comum. Antes de existir o ente social caingangue, antes de existir o ente social Xokleng, né? Esse pode ser um ancestral comum a essas duas etnias contemporâneas, né? Modernas, vamos dizer assim. Aqui tem mais grafismos, né? Aqui, ó, os losangos, que são o símbolo do Paisagem do Rio Grande do Sul, o nosso logotipo é esse grafismo rupestre. Aqui, outros animais, né? A garça ou a curucaca, aí tem debates entre o grupo e debates, inclusive, com Xoklengs e Caingangue que nos ajudaram a interpretar esse sítio, né? Mas, em suma, né? São animais que representam diferentes metades clânicas, né? Então, a onça representa um felino, representa uma metade clânica, o pássaro representa outra metade clânica. Então, nesses grafismos aqui, a gente teria a representação da dualidade clânica dos povos G, né? E aqui mais detalhes daquelas máscaras. Ao todo, são 11 máscaras, né? Nesse sítio. Em 2016, a gente fez coleta dos pigmentos, né? Que aparecem dentro dos sulcos de alguns desses petroglifos, não aparecem em todos, né?
E aí a Manuela Souza Soares, que à época era doutoranda na Universidade Federal do Paraná, fez as análises de EDS, de espectrometria Raman, e no microscópio eletrônico de varredura, né, para saber o que era esse pigmento, se ele era natural, se ele não era natural, enfim, o que era. E, de fato, ela, né, inferiu que o pigmento preto, sim, era uma tinta. Então, esses sulcos dos petroglifos, eles eram pintados de preto. E essa tinta era uma mistura de carvão, né, com cera de abelha. Talvez, exatamente por ser uma mistura tão frágil, né, cera de abelha com carvão, que nem em todos os sulcos apareçam o pigmento preto, mas em muitos deles aparecem. Vejam, aqui eu voltei o slide. Nessa máscara aqui, ó, vejam no interior, ó, ela está pintada de preto nos sulcos, né? Então, provavelmente, todos os sulcos fossem em algum momento pintados. Em muitos dos sulcos apareciam também pigmento branco, né? A gente fez a análise desse pigmento branco e o pigmento branco não era nenhuma tinta plausível, né? O pigmento branco, ele era nada mais do que gesso, né? Giz. Nos anos 70, o Alfredo Rohr, ele fotografava esses petroglifos no Planalto de Santa Catarina, né? E para ressaltar os petroglifos, ele pintava com giz branco os sulcos, e aí os petroglifos apareciam com mais destaque. E então, muitos dos pigmentos brancos que a gente vê hoje no sítio, na verdade, são pinturas feitas nos anos 70 pelo arqueólogo que foi lá fazer o registro do sítio, né? Mas o pigmento preto, ele era, sim, arqueológico. A gente fez datações. Esse giz afetava a análise? Ali, onde tinha o pigmento branco, o pigmento preto não existia. Tá? Ou era branco ou era preto. E por baixo do pigmento branco, a gente não conseguiu separar em camadas, uma camada de pigmento branco e uma de pigmento preto, né? Então, a gente foi muito exploratório. A gente pegou, assim, os lugares com o melhor pigmento preto e os lugares com o melhor pigmento branco, exatamente para saber se era realmente pigmento, porque existia a lenda, né? E, sim, não é natural, não é da rocha, não é da composição química da rocha, é uma coisa externa. Aí a gente fez datação, já que era carvão e cera de abelha, né, orgânico, a gente datou, fez análise de isótopo, viu que era carvão de árvore, né, C3, a assinatura isotópica combinava também com cera de abelha, então tudo isso encaixou, da espectrometria Raman, com EDS, com MEV, tudo encaixava, dizendo sim, é uma tinta de carvão e cera. E a data é moderna, a curva de calibração dela joga ela no século XX. Então, aí podem surgir algumas perguntas, tá? Então, será que foram os indígenas que pintaram isso? Será que foram, né, quem usava o sítio? Ou será que foi alguém, algum branco que chegou lá e pintou depois? Bem, a gente não sabe responder isso, né? Mas é notório, é sabido, né, que até 1920 existiam Xocklengs morando no Vale do Rio Canoas, em Urubici. E se as datas batem no século XX, provavelmente essas aldeias que funcionaram até os anos 20 e que daí os indígenas foram expulsos dali pelas tropas de bugreiros, né, fizeram realmente chacinas, né, em Santa Catarina, provavelmente esse povo que estava ali até os anos 20 estava usando esse lugar ainda, né? A gente acredita que sim, que datações que a gente fez nas escavações, a gente fez uma série de datações nas escavações no sítio, as datações mais antigas são de 1.200 anos atrás, nas camadas, né? E a mais recente, em radiocarbono, ela é de 120 anos atrás. E aí, na parede, a tinta, ela é do século 20. Então, a gente tem a 1.200, tem a 800, tem a 600, tem a 300, tem a 100 anos atrás e tem a parede que é no século 20. Isso demonstra uma ocupação contínua do lugar, pelas datas. E toda a região tem sítios arqueológicos em todos esses períodos históricos, antes do ano 1200, antes de 1.200 anos atrás, até 100 e poucos anos atrás, pelo radiocarbono, e pelas histórias até 1920, né? Então, eu acho que isso é a representação da história de longa duração, né? Essas pessoas estão nesse território, independente de ser Xockleng, ou de ser um ancestral Xockleng, que não falava exatamente uma língua parecida com Xockleng, mas é uma língua G, tá? Então, há uma história de longa duração, essas pessoas estão ali até o século XX, e a gente sabe disso pela arqueologia, sabe disso pela história, sabe disso pela etnologia, pela etnohistória. E era isso que eu tinha para contar para vocês, gente.
Aí uma série de imagens da galera ao longo dos 4 anos de projeto, né? Do povo todo aí, né? José Iriarte, o Mark, o Jacopo veio da Itália, a Nina, que veio de São Paulo em mais uma sessão de escavação, cooperar com a gente. A Beatriz, do Museu de Tambaqui de Joinville, né? Tá aqui na foto à direita, aqui no cantinho. Beatriz. Não, a gente movimentou assim uma galera muito boa, assim, que participou com a gente, nos ajudou em campo, nos ajudou escrevendo artigos depois, nos ajudou com todas as questões de logística. Foram anos assim, óbvio que eu sou suspeito para dizer, mas foram anos assim de trabalho muito bom e certamente eu nunca vou esquecer desses anos todos e dessas pessoas que nos ajudaram a construir isso tudo junto, né? A Manu dentro da escavação ali, completamente suja de lama. A gente passou uns perrengues também, né? Mas tudo foi muito prazeroso no fim da história, né? Do ponto de vista formal, tá aí, ó, todo mundo que nos apoiou, né? As universidades envolvidas, as instituições de fomento, né? O IJRC da Reino Unido, a FAPESP, a CAPES, a FAPERGS do Rio Grande do Sul, os apoios do IFAM, do Parque Nacional de São Joaquim, do Instituto Serrano de Conservação Ambiental, do Jardim Botânico de Curitiba, da Cordilheira Filmes, que agora é Cordilheira Digital, a galera de Urubici que nos deu uma baita mão logística mesmo, né? As instituições envolvidas, Museu Nacional, URGS, Univates, a Unesc, FAURB, o Unisul, enfim, um povo todo envolvido para construir esse extrato que eu contei para vocês, né? A arqueologia é muito isso, a gente não consegue ter avanços significativos se não trabalhar em equipe, se não trabalhar interdisciplinarmente, né? Não existe arqueologia de uma pessoa só, assim, isso não acontece mesmo. E era isso, gente, acho que eu falei bastante, né? Obrigado, professor Rafael Corteletti. Foi uma aula mesmo sensacional, né, sobre os grupos G que ocuparam o sul do Brasil, né? Meus parabéns pelo projeto. Eu gostaria muito, né, que a mídia divulgasse mais, né, esse projeto, né? Uma pena que dá pouca atenção ainda para arqueologia e quando dá, né, são sempre para os mesmos projetos. Esse daqui é algo sensacional, acho que é muito importante, né, para nossa história, pré-história, como prefiram chamar, né? Professor Rafael, então, se você tiver algum recado final, né, quiser divulgar alguma coisa, é o espaço e a gente encerra. Eu agradecer isso, esse momento foi... eu fazia bastante tempo que eu não falava sobre esse tema, então foi um momento muito bom, assim, de relembrar, de buscar essas fotos, né, e essas ideias, então só tenho a agradecer a vocês. Se vocês quiserem seguir o projeto, ele tem a página no Facebook, que é o G Landscapes of Southern Brazil, tem um grupo no Facebook. Eu tenho redes sociais, se as pessoas quiserem adicionar Twitter, é fácil de me encontrar pelo nome completo. E é isso. Eu não costumo postar muitas coisas nas redes, mas sempre que a gente tem alguma novidade, é por ali que a gente externa isso ao público. Sempre que sai algum artigo, alguma coisa, é por ali, né? Então, é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, né, a todos que estiveram aqui, né, e que enviaram perguntas também, todos interessados. Mês que vem a gente tem mais uma live, tá? A gente ainda vai confirmar exatamente a data e o horário. É isso, continuem nos acompanhando e obrigado pela presença de todos e até mais.